Na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito, nós estamos meditando na doutrina dos apóstolos, a doutrina que edifica a igreja, o único ensinamento que torna para nós algo tremendo, maravilhoso e que nos faz experimentar a realidade do reino do céu aqui na terra. Na segunda carta a Timóteo, nós no capítulo 3, temos a respeito dos últimos dias. E Jesus nos ordenou a orar e vigiar, a estarmos atentos aos sinais da sua vinda. E nos últimos dias, diz assim a revelação do Espírito. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traiçoeiros ou traidores, atrevidos, orgulhosos ou infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Chambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprovados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Se nós temos visão espiritual e somos iluminados pela luz do mundo, que é Jesus Cristo, percebemos as pessoas com as quais lidamos. E nestes dias tão cheios de religiosidade, e todos proclamam alguma forma de fé, mas quando lidamos com as pessoas, nós percebemos o que elas são, onde elas estão. Aqui nestes versículos, e são 9 versículos, nós podemos destacar a resistência à verdade. Está no versículo 7. Diz que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Este é um ponto. O outro ponto é que são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O homem e a vida humana está inclinada somente a fazer a própria vontade, e que se dá prazer, se faz, não importando se é pecado ou se desagrada a Deus. A outra questão é a corrupção mental e a reprovação quanto à fé. Nós percebemos que o egoísmo, a avareza, tem tomado o coração dos homens de tal maneira que não há lugar para mais nada. E cada um de nós precisamos vigiar o nosso coração. Percebermos que a nossa tão grande salvação nos livrou de todas estas coisas. É para que sejamos exatamente o contrário das pessoas naturais e pecadoras. Nós que fomos chamados para sermos santos,
para termos um coração puro, em comunhão com um Deus que é santo e que é puro. Ao contrário de sermos egoístas, nós seremos altruístas. Isto é, nós sempre estaremos prontos a servir os irmãos e estarmos uns com os outros. Ao contrário de sermos avarentos, nós devemos aprender a dividir com os que têm necessidade. Ao contrário de sermos jactanciosos, de sermos aqueles que se vangloriam de grandes coisas, devemos ter atitudes humildes e sermos como Jesus ensinou, mansos e humildes. Ao contrário de sermos arrogantes, faremos da humildade, da simplicidade e singeleza de coração as atitudes na nossa vida diária. Nos últimos dias, por um lado, os homens serão desafeiçoados, implacáveis. Desafeiçoados é aquela classe de pessoas que não tem nenhum sentimento quanto ao próximo, não tem nenhuma afeição. Implacáveis são prontos para condenar, para julgar, sem nenhum exame segundo a visão de Deus. Este é o mundo e esta é a situação que nós assistimos. Veja que, do lado religioso, no versículo 8, ele faz lembrança da resistência a Moisés e da resistência à verdade. Há uma grande resistência à verdade. Se nós pregamos a verdade, como Jesus profetizou, nós seremos rejeitados. Nisso não há nenhuma novidade, pois o falso profeta é que é bem recebido, pois ele fala segundo os corações corrompidos, as mentes corrompidas, como está no versículo 8. Portanto, nós que temos entrado à graça de nosso Senhor Jesus Cristo e temos Jesus como uma pedra de esquina, como ponto de apoio da nossa mente, nós temos a nossa mente renovada e chegamos ao conhecimento da verdade. Ao contrário, veja que há uma forma de piedade. No versículo 5 diz assim: tendo forma de piedade. Isto são igrejas e até mesmo chamados irmãos que têm uma forma de piedade. Parecem santos, parecem puros, carregam as escrituras, mas nega, entretanto, o poder. Significa que se tivermos uma visão espiritual, não houve nenhuma mudança nas suas maneiras de falar, de agir e nas suas atitudes. São aqueles que negam com sua vida a própria fé. Pois é assim que está escrito: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O versículo 16 também fala daqueles que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem prender mulheres carregadas de pecados e de paixões. Isto fala do crente que crê por interesse. Nós precisamos perceber que a graça salvadora que nos veio por Jesus Cristo é a revelação do céu. Não é porque Deus faz as coisas por nós, mas é porque Deus nos ama. Não fazemos barganha ou troca alguma na fé. Deus nos amou de tal maneira e nos deu um Filho. E o Filho é a luz. Então, agora nós percebemos a diferença entre o mundo e a igreja. Entre o mundo e o reino de Deus. Entre os reinos do mundo e o reino de Deus. Você percebe a diferença? Nós vamos ver na carta de Gálatas que nós produzimos o fruto do Espírito e que o fruto do Espírito é exatamente o oposto de tudo que o mundo é. As pessoas que são mundanas
sendo religiosas ou não, elas entrarão nessa classe de atrevidos. As pessoas são atrevidas, não respeitam os mais velhos, não respeitam as autoridades. Isto é ser atrevido. E vivemos estes dias. Não se respeitam os juízes, não se respeitam aqueles que governam. Nós que cremos devemos mostrar a eficácia da piedade. O que é piedade? É a manifestação da fé. E a fé é ordenada no respeito às autoridades. Então, nós vivemos esses últimos dias em que as pessoas são atrevidas. Não há também, aqui está escrito sobre irreverentes, está no versículo 2. Irreverentes. A irreverência é até mesmo algo cultuado pela mídia, pela imprensa. Pessoas não respeitam Jesus. Alguns não respeitam o Evangelho. Não respeitam a doutrina dos apóstolos. E vimos neste último ano irreverência a respeito de Jesus Cristo, que temo repetir o que fizeram. E é doloroso nós assistirmos a estas coisas, percebermos que a irreverência cresceu de tal forma que as pessoas que são chamadas de intelectuais aplaudem os irreverentes. Eles são os primeiros diante da sociedade. Irreverência. Sem domínio de si. Hoje, a violência cresce assustadoramente. Alguns matam por um impulso, sem conhecer as pessoas, por motivos fúteis. Então, a conjuntura do mundo, a situação psicológica, revela o cumprimento dos tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis. E aqui falo dos tempos difíceis na igreja. Veja que muitos pregam o evangelho da prosperidade para dar prazer. Alguns só querem a cura da carne. Não pensam em vida eterna. No corpo nós podemos ser curados. E Deus zela pelo nosso corpo. Mas nós precisamos da vida eterna. Porque se Jesus não voltar enquanto estivermos vivos, de toda forma o nosso corpo vai deteriorar. Portanto, precisamos ser amigos de Deus. Se você que crê, desenvolve amizade com Deus, você será muito feliz. Portanto, algo que até mesmo muitos que creem não se importam, em serem amigos de Deus. Peguem 2 Timóteo capítulo 3, dos versículos de 1 a 9. E lê a exortação. E é exatamente uma fotografia desses últimos dias, da sociedade no meio da qual nós estamos inseridos. E nós que cremos, precisamos de perceber, precisamos crescer na luz, no entendimento, na comunhão com o Espírito, para que, ao lidar com todas as coisas, lidar com as pessoas, viver socialmente, saibamos que o Espírito já nos avisou. Então não fiquemos escandalizados se as pessoas são egoístas, se as pessoas são avarentas, são arrogantes, são desobedientes, são irreverentes, são implacáveis. Não fiquemos admirados se as pessoas são caluniadoras, se resistem à verdade, se tem forma de piedade, mas a fé não produz nada na vida dela, se tem religião, mas não renova sua mente, não é nova criatura.
resiste à verdade, e quando falamos a verdade, somos escarnecidos e abandonados. Mas isso não importa. O importa é que nós falemos a verdade, isto é, pelo Espírito Santo. E assim, cumpramos o ministério que Deus nos deu. Este é o ministério da igreja, falar a verdade por meio do Espírito Santo. Portanto, estejam como Jesus exortou. Orem, vigiem, estejam com a lâmpada acesa. Jesus disse, em todo tempo estejam acesas as vossas candeias. Isto é, o nosso espírito tem que estar brilhando com o Espírito Santo. A lâmpada tem que estar acesa para andarmos na luz e percebermos o meio no qual a igreja está inserida. Fiquem todos na graça de Deus, no amor de Jesus Cristo, e não sejamos nós aqueles que resistem à verdade, aqueles que têm forma de piedade, mas não têm realidade. Que nós possamos ser a expressão da realidade de Cristo, sermos sofredores, estarmos quietos e sempre esperando na direção, na revelação e no poder do Espírito Santo. Desfrutem da comunhão, da fé e da alegria do reino de Deus. Amém.